Mateus 12, versículos 9 ao 12. Acharam? Quem achou diz amém. Glória a Deus, amém. Vamos ler. Diz assim o texto sagrado: partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair em um buraco, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer bem nos sábados. Então disse, versículo 13, então disse aquele homem, Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Amém? Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, na tua presença, por cada vida que aqui está, homens, mulheres, jovens, crianças. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo bem, Senhor, que estás causando nesta manhã. Queremos te agradecer pelos visitantes nesta manhã. Que venham, Senhor, ser abençoados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E submetemos agora todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas, ó Deus, se for para falar a tua palavra como ela é, viva, verdadeira, completa, eficaz, transbordante, transformadora, enche-me com teu Espírito, usa-me segundo a tua vontade e faz aquilo que o Senhor reservou para esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nos submetemos, Senhor, à tua vontade, pois ela é boa, agradável e perfeita. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. Quem está hoje pela primeira vez, levante a mão. Só conhecer. Tem alguém? Bem-vindos, amém, bem-vindos. Mais alguém? Bem-vindo. Opa, bem-vindo. Grande mecânico ele, hein? Muito bem. Bem-vindo. Tem uma peça lá no carro, lá que fica brincadeira, né, Paulo? O Paulo é o chefe dele, né? Então, não. Tem mais alguém, não? Não? Amém. Ah, seja bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Antes de falarmos sobre este homem em si que precisou de um reparo, de um milagre, de uma transformação, vamos entender um pouco a questão do sábado para os judeus. Começava no pôr do sol da sexta, terminava no pôr do sol do sábado que nós conhecemos. A ideia era que ninguém trabalhasse, que ninguém fizesse nada e fizesse o seu Shabbat, o seu descanso em Deus, conforme a criação de Deus que descansou no sétimo dia. Só que os homens são terríveis, é ou não é? E os homens vão criando leis de alguma maneira para controlar pessoas. Isso não existe no Brasil, né? E então, eles foram criando, transformando o sábado em um dia tão santo que passou a ser quase superior a Deus. Começaram a demonstrar que esse sábado era... E Jesus lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que Jesus é superior ao sábado, mas a intenção era, na verdade, um controle da sociedade. Porque os homens ricos de Israel, os homens que tinham seus funcionários, eles não liberavam eles. Eles não deixavam de cuidar do gado, de cuidar da ovelha, de cuidar daquilo que eles tinham de bens. Mas os pobres, aqueles que não tinham nada, então esses não podem fazer nada. Controle da sociedade. Bom, aquilo que era para ser uma bênção, acabou se tornando maldição na mão do homem. Porque o ser humano, ele tem esta condição, por causa do pecado, de transformar coisas boas em coisas ruins.
Então o sábado passou a ser um problema nacional. E Jesus, ele operava muitos milagres em um sábado, e aqui a Bíblia fala que os judeus estavam ali, os fariseus, saduceus e outros mais, estavam lá para ver se Jesus iria trabalhar no sábado. Qual era o trabalho? Curar o enfermo. Você já imaginou se nos sábados os hospitais não funcionassem? Já imaginou? O médico nenhum pudesse atender, nenhum policial pudesse atender, nenhuma farmácia aberta, nenhuma padaria aberta, nada aberto no sábado. Parques fechados, tudo fechado. E aí, seria bom? Era esse controle que eles estavam querendo trazer. Aí você já pode começar a pensar em outras coisas, teorias aí por aí, fique livre, mas eu vou me manter na palavra. Então, eles estavam agora vivendo um controle sobre a sociedade, usando uma lei divina para fazer isso, burlando aquela lei, manipulando ela. E Jesus estava ali vendo um homem que sofria. Lucas é médico, né, o escritor sagrado, ele escreve lá, quando ele narra sobre esse homem da mão mirrada, ele fala que a mão que estava mirrada era a direita. Quem aqui é destro? Ok? Se você que é destro, você escreve bem com a esquerda? Não. Dirige só com a esquerda, alguns até dão aquele controlezinho, né? A marcha é onde? Nós, quem é ambidestro, não tem problema nenhum, tanto uma coisa ou outra, tá certo. Mas quem não é, ou quem é só canhoto, né, se ferir a mão que ele mais usa, a mão forte, tem problema. Aquele homem, a mão direita, a mão forte, a mão de uso, estava mirrada. Em nossos dias existe uma das doenças comuns chamada LER, que é lesão por esforços repetitivos. Alguém já teve isso? Então ele mexe com os nervos, e aí entre o nervo e a cartilagem ou o osso existe um líquido, podemos chamar de uma baba, né? E ali quando você faz muitos esforços, então seca esse líquido, não dá tempo de repor, e o nervo começa então a raspar, quer no osso ou na cartilagem. Então causa uma inflamação chamada tendinite ou tenossinovite, nomes bonitos para filhos, né? Não ponham. Então, essas coisas que vão acontecendo, vão de alguma maneira mirrando. A tendinite ou a tenossinovite, que é mais voltada à mão, dependendo do caso, quem já trabalhou em banco, ou trabalhou muito com digitação, trabalha com computação, sabe que tem que ter uma pausa, porque senão chega uma hora que começa a doer, inchar a mão, e isso já é sinal de que está tendo alguma coisa que vai danificar. Aquele homem não tinha a tecnologia de hoje, mas a mão dele mirrou, ressecou, atrofiou, e ele não podia utilizar a mão destra. Eu quero trazer isso no contexto espiritual. Eu e você, quantas coisas nas nossas vidas foram atrofiadas, que parou você, que você já não consegue fazer. A atrofia muscular, ela é terrível, causa muitas dores, mas qualquer atrofia no nosso corpo, ela mexe demais. Imagina na questão espiritual, se a tua fé estiver atrofiada. Se a tua comunhão com Deus estiver atrofiada. Se a tua vontade de amar e servir ao Senhor estiver atrofiada. A atrofia é uma paralisação notória. Não tem como esconder uma atrofia. Percebe-se. Aquele homem estava lá
em um sábado, sabendo que Jesus estaria lá, esperando então um milagre, e as pessoas sabiam disso, era notório, sabiam que Jesus estava no lugar, e aonde Jesus passava alguma coisa acontecia, amém? Não, só o Luizão creu. Tinha que ser Luiz crê, né? Vamos lá. Onde Jesus passa, algumas coisas acontecem. Melhorou. Onde Jesus passa, milagres acontecem. Está melhorando. Onde Jesus passa, tudo pode acontecer. Então Ele está passando hoje aqui. E tudo é possível se você acreditar. Porque Deus não fará nada que não o glorifique. E a palavra dele não volta vazia. Então você está recebendo uma palavra de fé. E eu quero que você creia que as áreas atrofiadas em sua vida serão curadas, transformadas em nome do Senhor Jesus. Então você está no ambiente de fé. E no ambiente de fé, tudo é possível. O grande mal nosso de cristãos é não crermos. Tornamos o culto um sábado. Tornamos o culto algo meramente religioso. Tornamos o momento em que nos reunimos para ver Jesus como algo apenas para se admirar. Nós não estamos mais vindo para a igreja com expectativas. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, durante a semana, os dias que não vem para a igreja, está envolvido com tantas coisas, que quando chega o dia de estar no Senhor, quer apenas descansar. Não há nem o esforço de crer. Custa crer? Tem que se pagar para crer? Nada. Aquele homem estava lá, ele estava no ambiente que Jesus estaria, ele sabia que algo ia acontecer. Os judeus que não criam em Jesus, mas sabiam que por onde ele passava alguma coisa aconteceria, estavam lá de prontidão para condenar o ato de Jesus. Jesus é tão poderoso que até mesmo aqueles que não acreditam nele são incomodados por ele. Está entendendo? Hoje o que mais se fala no mundo é contra Jesus. O que muitos partidos políticos no mundo estão fazendo? Irem contra Jesus. Por quê? Porque sabem que Jesus, por onde passa, algo acontece, milagres acontecem. Então, o que o mundo quer fazer é anular o nome de Jesus. Então começam a dizer uma série de coisas, como alguns viram durante essa semana, passou até em reportagem, um professor que citou Jesus com duas palavras terríveis, que eu nem sequer tenho vontade de citar as palavras. Bom, quando nós estamos em Cristo, alguém que não está em Cristo fica incomodado. Olha para alguém e diga isso. Se você está em Cristo, você está incomodando alguém. Porque as pessoas elas querem, na verdade, que a coisa aconteça do jeito delas. Principalmente quem exerce comando. Quer controlar para acontecer do jeito delas. Só que a Bíblia diz que onde há o Espírito há liberdade. Cadeias quebram. Cadeias quebram. E Jesus estava ali naquele lugar, naquele sábado, e não estava nem aí com a lei que os homens se preocupavam. Ele foi ali para fazer o que ele foi
destinado a fazer: salvar o perdido, curar enfermos, libertar cativos. Então, quando eu e você entramos na igreja, nós entramos em um ambiente de fé, um ambiente seguro, um lugar onde Jesus está. Por que Jesus está? Porque a palavra dele é pregada. Porque eu e você cremos. Se nós temos Jesus em nosso coração, aonde nós estamos, quem está? Jesus. Ele disse isso, Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, inclusive aos sábados, aos domingos, aos feriados. No carnaval também, hein? Então nós precisamos entender que Jesus incomoda quem pertence a Satanás. Jesus incomoda quem não acredita em Deus. Jesus incomoda meros religiosos. Jesus incomoda partidos políticos. Jesus incomoda nações, governos. Por quê? Porque nele está todo o poder. E por Satanás saber, ele levanta seus súditos contra ele. Não importa se a pessoa está dentro de uma nação cristã ou não, se está dentro de uma igreja ou não, se ele não estiver sobre o domínio de Cristo, está sobre o domínio de Satanás. Então aqueles homens estavam ali para ver se Jesus o curaria. Estava ali, versículo de número 10, um homem que tinha uma mão mirrada. Olha só. E eles estavam ali também para acusarem Jesus. Por isso interrogaram: é lícito curar no sábado? Jesus faz a pergunta que nós vimos. Você tem uma ovelha, a ovelha cai no buraco, você vai deixá-la morrer ou você vai salvar? Agora, se a sua ovelha que você salva, você salvou porque valeu, uma pessoa não vale? Vale muito mais do que as ovelhas. Não há uma pessoa mais humana do que Jesus. Nesse sentido de humanidade, de se preocupar, de se importar. Muitos, por causa da religião, matam, defendem uma fé maldita, uma ideologia maldita, e não se importam com a alma do outro. Então Jesus, ele vem e se importa, ele fala: é só uma mão, mas é a mão. Ah, por que não amanhã? Por que não ontem? Porque é hoje. Ele está aqui agora e eu estou aqui agora. Eu quero te dizer, você está aqui agora e Jesus está aqui agora. O que pode impedir nada, a menos que você não creia. A menos que você seja um mero religioso e que já tenha se acostumado com a Bíblia como um livro filosófico. E não é. Então Jesus, e Lucas, ele escreve que a mão era à direita, e Jesus o chama para o meio, e então, para que todos vissem. Para que todos vissem. Jesus então ali manda aquele homem estender a mão. A mão era mirrada. A mão não estendia. Jesus poderia dizer assim: olha, tenta estender a mão. Não é isso? Você vai no médico, o médico fala lá, tenta, ó, faz o esforço, vê se você consegue colocar na mão aqui. Eu lembro que quando eu era criança, né, 10 anos, eu era muito quietinho. Eu estava andando sobre a laje, né, da casa, empinando pipa, muito quietinho. E eu caí, quebrei os 2 braços, muito quietinho. E aí, com medo de apanhar, fui para casa, escondido da minha mãe, tudo mais. Minha mãe viu um braço inchado, ela, ai! Aí ela chorou mais do que eu. Eu achei que eu ia apanhar, né, e ela me levou para o médico. Fui lá no médico, aí ele pegou e falou assim: ah, tá doendo? Eu falei: dói, doutor, dói. Aí ele falou assim: ó,
vê se você põe a mão aqui em cima dessa, tem aquela pia lá onde faz gesso e tudo mais, sabe? Aí pôs a mão. Antigamente era um pouco mais bruto do que hoje, né? Hoje é tudo mais sensível, porque senão tem processos, né? Bom, e aí ele pôs a mão ali em cima, eu pus a mão ali, e ele falou assim: você já viu um diploma de um médico? Eu falei, não. Ele falou, olha ali. Na hora que eu olhei, ele bateu e puxou. Minha alma saiu, puxei de volta. E colocou o osso no lugar. Engessou. A dor desapareceu. O osso foi no lugar, engessou. Fiquei lá o tempo necessário com o gesso, mas nunca tive problema nenhum. E quem já tirou braço de ferro comigo aqui sabe. Faz a propaganda, né? Então, o braço ficou forte, sem mimimi, sem Nutella. Bom, muitas vezes Deus vai colocar em situações em que você acha que Ele está te humilhando, que Ele está te expondo. Aquele homem da mão mirrada já estava em situação difícil. Os homens querendo interrogar, os homens querendo prender Jesus, fazer alguma coisa contra Jesus. E Jesus chama o homem para o meio. Era uma sinagoga, era a igreja dos judeus. Ele chamou para o meio para que todos vissem. Você entendeu? Como diria o Marcos Eberlin, Deus é exibido, né? Então, ele vai lá e ele exibe o poder dele para curar sem qualquer receio. Então ele chama para o meio e fala, estende a mão. Ele falou, põe aqui, vamos tentar ver, faz algum movimento com os dedos. Não, estende a mão. E aquele homem estendeu. Simples assim. O que a Bíblia diz? Que a mão ficou como? Sã como? Sã como? A outra. Endireitou-se. O mal foi embora. E aquele homem da mão mirrada não ficou questionando. Jesus, vamos melhor não, né? Porque os outros estão vendo aí, vão prender o Senhor. Olha, eu não quero nenhuma confusão, viu? Eu não quero, não. Eu estou aqui para o milagre, não quero nem saber o que vai acontecer. Você está aqui para quê? Então não queira nem saber o que vai acontecer, apenas queira seu milagre. Apenas se entrega, apenas creia. Se rolar cadeira ou não, isso não é problema seu. Você veio buscar a sua bênção e Deus, o dono da bênção, está aqui. Então você precisa acreditar que algo poderoso vai acontecer de uma maneira muito simples, como Jesus fez. Nós é que ficamos complicando. Não precisa complicar, precisa crer. A fé simples é a fé de resultado. Então você vai crer. Ah, pastor, eu não sou digno. Quem é digno? Nenhum de nós é. Olha, Apocalipse fala que foi chamar todo mundo para abrir o livro lá dos 7 selos. Houve um choro que só universal. O universo chorava. Não tinha um que abrisse o livro. Aí eis que entra o Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Aquele que vive e reina para sempre. E foi dito, ele é digno de abrir. É isso. Então, ele é digno, nós somos indignos, mas ele é que tem o poder de restaurar as nossas vidas em toda e qualquer área. Só é necessário crer. Então, eu não preciso aqui trazer qualquer argumento para você. Não preciso trazer teologia para você. Eu preciso trazer para você agora a fé necessária para você crer. Porque muitos de nós ficamos tão quadrados, encaixotamos Deus dentro de uma caixinha e começamos a querer controlar Deus, controlar a fé, controlar a Bíblia, controlar o que está escrito, controlar a ação do Espírito Santo. E a igreja se tornou isso, fria, sem o mover do Espírito Santo, sem sinais, sem prodígios, sem milagres. Estamos, parece que novamente, numa era sombria. Então está na hora de você e eu crermos
De forma simples. Não complique a fé, apenas creia. Jesus, quando foi até Marta e Maria para ressuscitar o irmão, ele disse uma coisinha simples: se creres, verás. Tão simples. Mas não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Pastor, não tem aqueles 7 passos, ou aqueles 12, ou os 40. Você só tem que crer. Qualquer outra coisinha assim é manipulação da fé, ou então querendo de alguma maneira segurar você. Você só tem que crer. Você não precisa da água do Rio Jordão, nem pedaço da Arca de Noé de Ararat, nem precisa de uma porção da terra de Israel, deve estar cheia de micróbios. Não precisa nada disso. O que você precisa é crer. Simples assim. Você não precisa da bala ungida, da moeda ungida, da vassoura ungida, seja mais o que for, você só precisa crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia fala que aquele homem que estava ali na sinagoga, ele estava com aquilo que era necessário para o milagre acontecer, para a atrofia de sua vida sair. Fé. Não precisa ter uma narrativa. A Bíblia não precisa escrever, vendo Jesus que ele tinha fé. Não, era Jesus ali, meu irmão. A pessoa crida ou não, Jesus fazia. Porque ele estava sendo glorificado. Ele até dizia para muitos, a tua fé te salvou. Mas foi a fé que ele mesmo inseriu na pessoa. Então nós não vamos complicar, nós vamos facilitar. Se cada pastor, se cada pregador se tornar um facilitador no reino de Deus em relação à aproximação de Deus, a querer mais de Deus, a querer mais do Espírito Santo, a se envolver-se mais com aquilo que Deus pode fazer, a igreja muda totalmente. O ambiente tem que ser de fé. Não é de intriga, não é de confusão, não é de questionamento, não é de nada disso, é ambiente de fé. Então eu faço uma pergunta a você. Qual é a área na sua vida que atrofiou? Qual foi a área na sua vida que mirrou? Mirrou por quê? Não me interessa o porquê. O que interessa é que Deus tem o poder para mudar tudo isso. Então você vai crer. Você não tem que prestar conta para ninguém sobre isso. Ah, pastor, eu fui lá, Deus já tinha falado para mim, para não trabalhar tanto nisso. Já foi, meu irmão, está aqui, agora, vamos contar agora. Quem vive de passado tem nome, não é isso? É, então, vamos agora. O que é que Deus vai fazer agora? Porque o texto que nós lemos no ano passado, um pouquinho antes do fim do ano, foi: não vos lembreis das coisas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Então vamos para frente. Vamos mudar essa história. Qual foi a oração que aquele homem da mão mirrada fez? Ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Você está aqui hoje no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que não sou eu, é Jesus Cristo. Coloque-se em pé. Nós vamos começar a fazer de quinta-feira, não a partir dessa quinta, mas da outra quinta-feira, após o carnaval, nós vamos começar a fazer os cultos de quinta-feira, cultos de milagres. Então convoco você para vir de quinta-feira e trazer pessoas das mais diversas enfermidades. Traga pessoas com todo tipo de dificuldade que você imaginar, seja ela qual for. Nós estaremos aqui para orar, para ministrar, para que Deus seja glorificado na vida delas. A partir da quinta-feira, após o carnaval, eu assumo o culto de quinta-feira.
e estaria aqui orando por milagres. Eu creio em milagres, a minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. Está entendendo? Então nós vamos crer. Algo sobrenatural precisa acontecer. E eu quero que você se una à minha fé. Eu estou crendo que algo vai acontecer. Creia comigo. Porque aquele que faz tudo em todos está aqui. A palavra dele traz esta garantia. E se ele escreveu, agora é com ele, não é conosco. Está entendendo? O que ele não escreveu, ele não tem compromisso nenhum. Mas o que ele escreveu, ele tem 100% de compromisso. Por isso nós vamos orar agora. Qual é a sua atrofia? Venha aqui à frente. Você que tem áreas atrofiadas na sua vida. Finanças, família, casamento, emprego, saúde, ministério. Seja o que for, venha aqui à frente. Pastores, venham aqui, por favor. Ontem fizemos a reunião com os pastores pela manhã, para justamente falar sobre o mover que Deus está querendo levar à igreja. Se você sente que a sua vida tem sido travada em algumas áreas, eu quero que você entenda que isso é uma atrofia. E vai cessar. Para nós organizarmos melhor, as mulheres fiquem desse lado, os homens desse, só para a gente não, né? Então as pastoras e presbíteras venham para cá, desse lado orar pelas mulheres, os pastores e presbíteros venham para cá orar pelos homens, só para organizar um pouco mais aqui. Nós fizemos um café da manhã aqui, ali a Sandra, ergue a mão, Sandra. A Sandra tinha um problema na coluna, fazia tratamento, tomava medicamento, tomava até morfina. No café da manhã, Deus nos levou a um mover semelhante que vai acontecer agora aqui. Eu não sabia qual era como é que chama lá? As vértebras que tinha problema. No momento que fui orar por ela, eu coloquei o óleo com unção na mão, e Deus me falou quais eram. Eu orei naquele sentido. Está ali, ó, não podia andar direito, muitas vezes ia para o hospital de ambulância, travava, nem trabalhar direito trabalhava, nem limpar a casa conseguia, afastar um móvel. Está ali, ó, para a glória de Deus. Quem fez? Jesus. Nunca é o pregador, nunca é o pastor. Não dê a glória a homens, dê glória a Deus. É Deus que fará. Tínhamos aqui, tem um testemunho lá no YouTube. Cadê a mocinha? Olha lá, a criancinha lá no colo dela. Como é que chama? Sofia, é isso? Estava para morrer no ventre. Entramos em oração aqui, olha lá, no braço dela. Os médicos não acreditaram, mas Deus sustenta. Amém? Ambiente de fé é um ambiente de milagres, mesmo que haja oposição, porque naquele dia havia uma oposição contra Jesus. Pode até haver oposição aqui dentro, não estou nem aí. Eu quero saber o que Deus quer, não o que o inimigo quer. Se você não crê, não tem problema nenhum, mas se você crê, você tem soluções na sua vida, porque tudo é possível ao que crê. Então você vai agora vir para cá, para receber a oração. Eu quero te dizer, se tiver algum demônio vai sair, hein? Mas graças a Deus que vai sair. Você está entendendo? Então não tenha medo, não tenha receio. Nós estamos aqui para pregar o evangelho que Jesus começou e começa libertando cativos, curando enfermos. Porque você vir para a igreja e continuar lamentando dos males que você vive, significa então que Deus é uma ideia e não uma verdade. Se Deus não impactar a sua vida, se Deus não mudar a sua história, isto é apenas uma ideia e não uma realidade.
Mas Deus não é uma ideia humana, Deus é uma realidade. Ele nos criou, Ele formou com a palma da sua mão, Ele soprou o seu Espírito sobre nós, Ele nos deu promessas e cumpre cada uma delas, e você só precisa crer. Então você vai crer, como aquele homem da mão mirrada, que Jesus chamou para o meio, você veio agora. Então seja o que for, a área que for, a atrofia que for, vai embora em nome do Senhor Jesus. Mas talvez você fale: pastor, eu não tenho áreas atrofiadas, mas eu tenho vontade de receber a oração. Venha, este é o momento, porque estamos no ambiente de fé, um ambiente seguro, debaixo do mover do Espírito Santo. Então você vai receber segundo a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer esta oração geral, em seguida vamos começar a orar, e o Ministério de Louvor vai tocar, até que todos recebam a oração. A oração não precisa ser longa, está entendendo? A oração precisa ser eficaz, porque eu posso orar o dia inteiro, se eu não crer não adianta nada. Eu posso orar 1 minuto, eu crendo, o milagre acontece. Então, não é o muito orar agora, pastores e presbíteros, é a fé que vai transbordar agora. É pôr a mão e ordenar para espíritos malignos saírem, para males saírem, e não se ordena a Deus, não se determina nada a Deus, é Deus quem determina tudo em todos. Você só ora em nome do Senhor Jesus, o poder é dele e a glória é dele, amém? Então nós vamos orar agora, e você vai crer, ok? Então quando você orar, você vai dizer: eu determino, não, você vai dizer: em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que este mal saia, que essa enfermidade saia, que essa atrofia saia, que caia por terra agora as obras malignas. É assim em nome de Jesus, porque quem determina é Ele, quem tem poder é Ele, amém? Então vamos fazer a oração geral. O Ministério de Louvor toca e nós vamos orar. Eu vou descer também a orar junto com os pastores, amém? Pai de amor, nós queremos, ó Deus, o teu mover. Queremos, ó Deus, a tua glória, para que o Senhor seja glorificado. Não queremos glória nenhuma para nós, não temos direito nenhum na glória que pertence a ti. Por isso, ó Deus, agora em nome do Senhor Jesus, assim como naquele dia, Senhor, num sábado, o Senhor ali na sinagoga, o Senhor olhou para aquele homem, e ele estava no ambiente certo, na hora certa, e estava a pessoa certa, que era o Senhor, e ali, ó Deus, manifestou-se a cura, independentemente da questão religiosa, da questão da lei. Oh Deus, o Senhor operou, porque o Senhor seria glorificado, e aquele homem seria curado e liberto. Pai, da mesma forma agora nós estamos diante de ti, viemos, ó Deus, para cá, e agora, ó Deus, que a liberdade do teu Espírito seja notória em nosso meio, e que agora enfermidades saiam, males saiam, espíritos malignos saiam, em nome do Senhor Jesus. Possamos ver, ó Deus, o teu nome sendo glorificado, pois não serão as nossas mãos, serão as tuas mãos, não será o nosso poder, será o teu poder. Por isso, ó Deus, agora a nossa parte é crer, porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Pai, leva a igreja a crer e a viver os milagres, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que durante a ministração do louvor, durante a oração, Senhor, de imposição de mãos, conforme a tua palavra ensina, para impor as mãos e curar os enfermos, oh Deus, agora, ao fazermos biblicamente, como a tua palavra ordena, oh Deus, que agora aconteçam, Senhor, milagres, sinais, prodígios, em nome do Senhor Jesus. Cremos, ó Deus, por isso assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Jesus, comece a orar, comece a orar. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, livremente se entregou, por nossa redenção se deu, o céu se abriu. Eu creio, há poder no nome de Jesus, poderoso, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, 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 em nome de Jesus, ouço cadeias quebrando, vai quebrando, Jesus, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, em nome de Jesus. Ouço cadeias
poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. As cadeias vão se Há poder no nome de Jesus. Da cadeia Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você que não está aqui na frente, adore ao Senhor, glorifica a Ele pertence a glória e o louvor. Se você está aí e não recebeu oração, quer receber oração, vem aqui à frente. Amém? Não há problema nenhum em receber a oração. A Bíblia fala para nós colocarmos as mãos sobre os enfermos e curarmos, para nós expulsarmos demônios, pisarmos em serpentes e escorpiões, e este mal não atingirá. Então é hora de crer, amém? Então, se você crê, tudo é possível. Você que recebeu a oração aqui na frente, você voltou para o seu lugar, não pare de adorar a Deus, glorificar a Deus, porque é Ele que opera tudo em todos. A oração não termina quando tira a mão, a oração continua, porque o poder de Deus continua sendo manifesto sobre você, que não está em nós, está nele. Então creia no que Deus está fazendo agora. E se você durante esse período de oração aqui sentiu a cura, sentiu uma libertação, estava com alguma dor e desapareceu, viu que tinha alguma coisa atrofiada, é notório e dá para mostrar que houve então um milagre, eu gostaria que você contasse para que outros crescem em nome do Senhor Jesus. Estamos no ambiente de fé, estamos no ambiente de cura. Glorifique a Deus, glorifica. Não assiste o culto, não assiste esse momento não. Envolva-se com Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não. Adore ao Senhor. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, cante, não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de
firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Vamos, Vinícius. Pela fé posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé Não há muralhas. diante de mim. Oh, aleluia. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz pela fé, pela fé. Oh, pela fé, pela fé. Pela fé, pela fé. Vamos aplaudir Jesus. Receba, Senhor, este louvor. Toda honra, toda glória, louvor e adoração seja dado a Ti, único Deus e verdadeiro Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém e amém, Jesus. Você foi abençoado? Jesus passou por você aí? É dele a honra, a glória e o louvor. Nunca dê ao pregador a honra. Nunca dê ao pastor ou apóstolo, seja quem for, a honra. A honra pertence a Ele. É Ele que opera tudo em todos. Amém? Gostaria que você colocasse sua mão sobre o seu coração e repetisse uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Diga: o Senhor Jesus se manifestou em carne para desfazer e destruir as obras de Satanás, das quais estou liberto pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para a salvação da minha alma e perdão dos meus pecados. Só Jesus Cristo é o Senhor, e somente a Ele rendemos a glória, o louvor e a adoração. Louvado seja Deus. Dê aplausos para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que fizestes nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelas curas, milagres, sinais que o Senhor operou e veremos para a Tua glória. Bendito seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém, Jesus. Pode se assentar. Quem está aqui?
Muito bem. Os visitantes, quem estão aí, os pastores, já fiquem atentos aos visitantes. No final, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Queremos conhecer você, conversar um pouquinho com você, abençoar você. Amém? Você que durante a oração, sentiu alguma coisa que Deus fez, que algum mal saiu, alguma situação, opressão que você estava e já não está mais, levanta a mão. Houve alguém? Levanta a mão para ver. 1, 2, quem mais? 3, 4, 5, 6. Amém? Quem estava com algum tipo de dor e durante a oração a dor saiu? Alguém? Levante a mão. 1, 2, 3, quem mais? 3, 4, amém. Deus seja louvado. Amém. Nós queremos que isso aumente. Amém. Queremos que isso aumente. Agora, pastor, o que eu preciso, eu vou ter que ver agora essa semana. Veja essa semana. Empregos foram destravados, finanças foram destravadas, clientes, você que depende de vendas, foi destravado. Haverá algumas pessoas que vão receber propostas de novo emprego. É Deus que está enviando. Eu quero que você acredite e vá sem medo. Amém? Aquilo que você precisa fazer um exame para detectar, faça. Mas faça crendo. Amém? E a partir da outra quinta, não essa quinta, da outra após o carnaval, nós começaremos a ministrar assim para mais nos cultos de quinta-feira. Os cultos de domingo é mais para uma palavra, né, para todos, uma palavra de ensino, doutrinária. Hoje eu fugi um pouquinho, mas para que você entenda o que nós queremos que você identifique nos cultos de quinta-feira. Está entendendo? Então, o culto de quinta-feira vai ser o culto onde nós vamos trazer as pessoas que precisam ser curadas, libertas, abençoadas, tocadas por Deus, visitadas por Deus. E nos domingos nós vamos aqui nos saciar com o aprendizado da palavra. Mas eu quero que você comece a vir para a igreja com expectativas. Gostaria que vocês orassem. Estou fazendo parte de um projeto com o pessoal dos Estados Unidos e uma parte da equipe lá do Daniel Colenda, que é lá do Reinhard Bonk, sucessor do Reinhard Bonk. Nós estamos já desde o início do ano conversando e estaremos fazendo uma ação de evangelismo em Brasília. Será dia 7 a dia 11, estaremos lá ministrando. Eu estarei em 2 dias apenas lá. E nós estamos nos juntando para depois fazer um grande evento. Esse será um evento pequeno. Iremos fazer na igreja da Valnice Milhomens, que vocês devem conhecer lá em Brasília. Fizemos contato com eles, liberaram a igreja lá para isso. E vamos fazer lá para cerca de 1.200 pessoas. Mas depois estamos vendo um espaço maior para algo em torno de 15 a 20 mil pessoas. Um evento evangelístico lá em Brasília. E depois nós vamos trazer isso aqui para São Paulo. Mas primeiro estamos começando lá. E eu gostaria que vocês estivessem orando por esse projeto. Amém? Para que Deus venha operar coisas tremendas. Nós queremos, e por que não disse nada disso antes? Porque nós estávamos precisando que tudo já se encaixasse. Somente os pastores envolvidos, somos em torno de 50 pastores envolvidos nessa ação. Depois que tivesse tudo certo, então a gente começaria a expor nas igrejas. Então, se alguém de repente quiser ir para lá, vai comigo, vamos junto, tá bom? Mas eu creio que algo poderoso está acontecendo. E quando nós trouxermos aqui para São Paulo, e temos muitos espaços grandiosos, vamos fazer uma reunião em nossa igreja e depois nos locais onde nós vamos agir por meio daquilo que Deus quer. Amém? Então, eu gostaria que vocês orassem. Estamos em um novo tempo, onde Deus está movendo uma igreja para o retorno à igreja primitiva.
aquela que não tinha medo de se expor. Você está entendendo?